sentido da vida é aprender. É a única coisa que a gente faz o tempo todo. E é a única bagagem que a gente leva na hora que a vida passa. E é um tipo de riqueza que a gente pode distribuir, que não diminui, até aumenta. A gente precisa desenvolver mais o lado subjetivo. Porque a nossa razão, ela foi totalmente condicionada. Eu sentia que a vida tinha uma razão que a mim não era dada a alcançar. E que o meu meio também não percebia. A gente não pode mais confiar para as decisões da gente na razão. É preciso usar o sentimento, sentir o que se deve fazer e não resolver. Porque a bagagem de condicionamento vem desde a infância. Eu fui me informar a respeito da sociedade, fui aprender a filosofar, fui conhecer os filósofos europeus e comecei a criar uma outra visão de sociedade. E a concordar com aqueles que se diziam revolucionários que era preciso fazer a revolução. E comecei a trabalhar junto com eles no movimento, até perceber que eles não iam muito além da teoria. Eles ficavam só na teoria. Eles não tinham conhecimento de população. Eles não falavam a língua inteligível, a grande maioria. Todo feriado, todo fim de semana, eu viajava, ia dormir perto de uma comunidade pobre, ia falar com pescadores, eu ia para a montanha, para uma vila, e ficava observando a população conversar entre si, perceber que o código deles era outro. A população, por ter, a maioria, por ter uma educação sabotada, porque a educação pública para mim não merece nem o nome de educação, porque não educa. O cara termina o ensino médio e não consegue ler um texto. Como ele tem o desenvolvimento racional sabotado, ele desenvolve a intuição. É como quando a gente perde a vista. A audição se aguça, o olfato, o tato se desenvolve. Como a racionalidade da população não é desenvolvida, é bloqueada com a sabotagem da educação, eles criam uma intuição enorme. Eles sentem muito mais do que sabem. O povo é um grande problema nacional. É preciso ser contido. Ou seja, a população não faz parte do país. A população é um estorvo. Tem que ser controlado. Eles recebem uma carga enorme de inferioridade, plantada por uma publicidade maciça, de que quem tem menos, vale menos, quem tem mais, vale mais. O ser, dentro da nossa cultura racional, foi desvalorizado, foi substituído pelo ter. Eu costumo dizer que um pilantra muito bem vestido é bem tratado. Uma pessoa íntegra, generosa e leal, maltrapilha, é maltratada. Por isso que eu acho que o sentir é fundamental. Nós estamos num período de despertar no planeta. Eu sinto um movimento muito grande de pessoas que começaram a questionar que o mundo não é legal. A vida que se oferece pra gente não é uma vida legal. É uma vida que traz muita angústia. Porque você não tem irmãos, você tem adversários. Todo mundo pode te passar a perna, você não pode confiar em ninguém. Você tem que ser egoísta e pensar em si. O seu conhecimento não pode ser usado para beneficiar a coletividade. Ele tem que ser um capital seu, para você fazer uso egoísta dele. Então o egoísmo é altamente estimulado. E isso angustia, porque o ser humano nasce para se integrar. Ele é um ser coletivo. Daí a gente acreditar em absurdos, como que o mundo é dividido em dois mercados, o de trabalho e o de consumo. A vida é uma competição desenfreada, onde todo mundo é adversário de todo mundo. Isso é mentira. Nós somos uma família humana em evolução no universo. Eu acho que o universo todo está em evolução. E nós, como família humana, estamos em evolução também. É preciso que nós nos preocupemos uns com os outros. A minha vergonha de privilégios ofendia a minha classe. Quando eu resolvi não ter nada, eu fui hostilizado. Eu não queria ofender ninguém. Os objetivos da vida estão para além da vida. Só que o domínio da sociedade por um grupinho privilegiado, não permite que isso se desenvolva. O ensino é impregnado. A própria universidade, ela funciona em função das empresas. Ela não funciona em função da realização pessoal, da harmonia social, do equilíbrio, da igualdade, ou pelo menos da eliminação da miséria. É possível acreditar que não há tecnologia para acabar com a miséria? Que não há condições físicas de acabar com a miséria? É evidente que há. O que não há é interesse. A miséria serve de chantagem para manter o povo trabalhador de cabeça baixa, com medo de ir à miséria. Então eles são explorados, são espoliados, são convencidos da sua inferioridade. Eles têm uma intuição fortíssima, mas a razão deles foi toda sabotada, foi toda condicionada. O não ter me permitiu me aproximar dessa galera e perceber quão forte é a intuição que eles têm. Como são solidários, como são humanos.
Não é que não tenha pilantra, claro que tem pilantra, mas existe uma solidariedade muito mais franca, existe uma percepção de sentimentos muito maior. As pessoas são mais intuitivas, só que o condicionamento de inferioridade não permite que elas percebam o poder que isso tem. Elas se submetem porque não percebem o próprio poder. De repente eu percebi que os pobres se sentiam culpados pela própria pobreza. Gente que é sabotada desde antes de nascer, que o mundo já recebe mal quando vem. Mas eles se sentem culpados pela própria pobreza. Quando numa novela, o pobre que é legal chega no fim da novela e enriquece, você vê a riqueza como um prêmio. O rico, o safado, durante a novela inteira, no fim da novela, ele cai na miséria, está plantando a miséria como castigo. Então a miséria hoje é considerada um castigo da incompetência. Não é um planejamento social. E quando eu fui para o meio da periferia, eu percebi que a competição é uma grande falcatrua. Nós não estamos nos preparando para viver numa sociedade harmônica. Quando eu era moleque, eu achava que a pessoa era médica, o cara escolhia a profissão da medicina para diminuir o sofrimento das pessoas que sofrem. E hoje eu vejo que não. Faz medicina para ganhar dinheiro, para ganhar status. O cara fala, não vou para um lugar onde não tem médico, porque não tem estrutura lá. Mas é exatamente porque não tem estrutura que precisa de médico lá, está cheio de gente. Essa mentalidade empresarial foi implantada na sociedade. Eu acho que a miséria é uma coisa planejada. A sociedade não aponta o afeto como objetivo de vida. E a gente vive iludido. Quanto mais você alcança objetivos materiais, mais insatisfação você tem e você estabelece outro objetivo material. Isso é um grande engano. A gente está cercado de mentira por todos os lados. Eu penso que a sociedade foi construída por uma elite, os reis, que precisavam provar sua nobreza. Eles moderaram a sociedade de forma a favorecer uma minoriazinha ínfima e submeter a grande maioria. E os reis hoje são os grandes banqueiros e os mega empresários, que modelam a sociedade, é uma farsa, não é uma democracia, invadiram as instituições, inclusive as universidades, e colocaram tudo a serviço de interesses empresariais, inclusive a competitividade. Ela evita que as pessoas se unam, que as pessoas percebam, é um inimigo do outro. Um formando hoje na universidade, ele está apavorado. Ele vai sair da universidade e vai cair no mercado. É um pega para capar, todo mundo é inimigo de todo mundo. Eu achei muito fácil me recusar a isso. Tem gente que fala, você foi muito corajoso. Eu nunca senti coragem. Eu tive um medo muito grande de viver uma vida sem sentido. Com relação, para viver uma vida sem sentido, não tem nada que vale a pena. Não tem riqueza que vale a pena. Eu prefiro não ter nada, mas sentir que a minha vida valeu a pena. E isso quem está dizendo para mim não sou eu, é o mundo. Porque eu falo e fico pasmo com o pasmo que eu causo. Porque para mim eu estou falando que é óbvio. Não estou falando nada demais. Eu acho que no fundo todo mundo sabe. Eu tive situações realmente que eu acho que não puxaram o gatilho porque a minha pele não é preta. Tive situações de estar sendo espancado e tal, e talvez eu tivesse sido morto se eu fosse preto. Na verdade, isso para mim não tem muita importância. Uma pessoa para mim vale o seu sentimento, seu pensamento, sua conduta, seus valores, suas ações, a forma de se relacionar, a cor do plástico. É porque a humanidade ainda é muito primitiva para dar valor a isso, entendeu? Porque caráter não tem cor, sentimento, não tem raça, não tem, sabe? Eu vejo isso na sociedade, eu tenho consciência disso. Eu sei que é você ser um pária de noite num ponto de ônibus. Sabe? Quando você vê um carro de polícia aparecer, você sabe que vai ser abordado com agressividade. E eu fui abordado dessa maneira porque eu tinha cabelo comprido, porque eu andava carregando mochila, com painel de artesanato, às vezes descalço, com roupa colorida. Então eu era abordado sempre de forma truculenta. Às vezes eu chegava na cidade, botava meu paninho no chão, parava a polícia e me prendia, ia para a delegacia para me acusar de um roubo que tinha acontecido ali perto da praça, que eu nem sabia o que era. E aí me guardavam no quartinho, esporadicamente me espancavam, uma vez, duas vezes. Na terceira vez eles já pensavam, pô, esse cara tá apanhando demais, não tá entregando, cara. Será que não foi ele mesmo? Aí faz uma pesquisa ali, descobre que o ladrão é conhecido deles. Em cidade pequena, os policiais conhecem todos os ladrões. Aí descobre que foi um ladrão conhecido deles. Aí traz o ladrão e não te pede desculpa. Grita na sua cara, vai embora daqui, some! E você levanta e vai.
Eu nunca caí na burrice de estar reagindo com violência ou com agressividade, porque aí eu vou me colocar ao alcance deles. Quanto mais calado eu ficar, melhor. E quanto mais o cara grita, mais baixo eu falo. Isso confunde a cabeça deles. E o espancamento é menor. O cara está acostumado a tratar com medo ou com raiva. Com esses dois sentimentos, ele está em casa para fazer o que ele quiser com você. Ele está armado. Você pode até dar uma de valente, gritar com ele, mas você vai ser todo espancado. Você vai ser todo machucado. É como você chegar perto de uma colmeia, pegar uma abelha e apertar ela. Você está morto. Se você mata uma abelha perto da colmeia, a colmeia vem para cima de você inteira. Polícia é a mesma coisa. Lá dentro, eu fui treinado no exército, na polícia é pior. Lá dentro, eles preparam o cara para trabalhar só agressivamente. Ele sai para gritar com o pobre. Porque na cabeça dele, pobre, se ele não é bandido, ele é parente de bandido, amigo de bandido, vizinho de bandido, tem algum tipo de relação com bandido. Por isso, na favela, a tortura é liberada. As pessoas não falam sobre isso. Eles entram na sua casa sem nenhum tipo de mandato e espancam até onde eles quiserem. Por isso que eu digo, a sociedade é criminosa. Não é humana. Ela é empresarista, ela é banqueira, ela é patrimonial, mas não é humana. Ela está caminhando para ser. Porque os melhores são os mais maltratados. E os piores são os mais exaltados. Eu morei no morro em Mar Grande, na Ilha de Itaparica, lá em Salvador. E nesse morro não tinha nas casas nem água encanada, nem energia. E todo dia tinha que descer o morro para pegar água no poço, lá embaixo. Tinha uns 3 poços em volta do morro. Assim. E eu ia na balança. A balança é aquele pau que você pendura uma lata de cada lado. E você vai lá no poço, enche as 2 latas, só haverão 2 viagens para ter uma casa cheia de água por um dia. Cada dia eu tinha que descer e subir 2 vezes. Eu não me importava com isso. E não era só eu, era todo mundo. Todo mundo. Eu era jovem, eu tinha sido atleta, eu tinha um corpo resistente, eu era forte. Então, para mim, não era um sacrifício. Mas eu via todo mundo fazer isso. Senhoras, senhores, meninos. Ninguém reclamando, todo mundo rindo, de bom humor. Ninguém pensava em suicídio, ninguém ficava desesperado. Quem tinha mais dificuldade ia mais devagar. Às vezes podia contar com um vizinho ou com um parente, às vezes não. Mas ninguém reclamava. Aí passou assim na minha cabeça, pô, eu estou no meio das pessoas mais fortes que eu já vi. Esse povo é o povo mais forte que tem na sociedade. E, no entanto, é o que se sente mais fraco. É o que se sente inferior, incapaz. Eu acho que isso é um processo deliberado de convencimento por artimanhas, sabe? Com conhecimento profundo de psicologia. Exatamente por medo. E se esse povo toma consciência da sua capacidade, ganha autoestima e abandona esse sentimento de inferioridade, ele fica indominável, cara.